Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Tanese e eu sou a Clara Zetkin. Bom, o vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão que faz parte da violência contra a mulher, porém, ela é uma parte voltada somente à mulher, né? Por que que a mulher se atrai por homens assim? Eu convidei a Ana Paula Dorin, ela daqui a pouco vai estar entrando aqui conosco e ela vai participar desse bate-papo sobre esse assunto. Bom, vamos ver se ela chega. Deixa eu ver. Só aceitar, Ana. Pode aceitar o convite. Aí. Ah, Oiê! Tudo bem? conseguimos tudo e com Uh, você. tudo bem, Ana. Eu A estava conexão comentando. estava caindo aqui, desculpa o atraso. Imagina, acontece. O meu também deu um probleminha de conexão com você. Bom, Ana, já estava começando alguma prévia aqui, né? Me apresentando já, apesar de todos já conhecerem, né? Mas comentando uma coisinha meio por alto sobre você. Gostaria que você. André, eu estou ouvindo você pausadamente, está cortando aí. Eu não consegui É, ouvir o que você me disse. eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse, por favor. Ah, tá. Eu queria dar oi aí para o pessoal, uma boa tarde de domingo aí para vocês, né? Espero que seja bastante proveitoso o nosso bate-papo aqui. Eu sou Ana Paula, como a Andrea deve ter dito. Eu tenho por formação o direito, eu moro aqui na Alemanha e eu estou terminando um livro que vai ser lançado agora, existe um pré-lançamento agora em agosto para que ele fique pronto, né? Esperamos e torcemos para que a gente consiga fazer esse lançamento aí em meio a uma pandemia. E tenho como bandeira, na verdade, como missão de vida, né, o enfrentamento e o combate à violência doméstica. E hoje estamos aqui para poder somar com vocês, né? Recebi o convite da Andréia, uma super parceira, que a gente tem feito algumas coisas juntas e muitas coisas boas estão por vir aí. Vocês que nos acompanham vão ter muitas boas notícias aí nesse 2021, se Deus quiser. E a gente vai bater um papinho aqui hoje, né? Sobre um assunto incrível que eu não sei se a Andrea falou. Falou, Andrea? Comentei por alto, né, que é uma parte da violência contra a mulher que acaba sendo vivenciada, né, e é sobre nós, mulheres, né, porque nos atraímos por homens assim, né. Então, eu falei que a gente teria um bate-papo a respeito, né, e Sim. sobre, também, eu não comentei, mas é sobre também vivências, né, muitos atendimentos que eu faço na Clara também, que eu vejo muito esse perfil, né, eu acho interessante a gente estar levantando para que todas tenham conhecimento, às vezes nem sabem que estão vivenciando isso, né? E por que estão vivenciando, né? Elas se culpam, a grande maior parte se culpa disso. Na realidade, a culpa não é delas. Né? Então, Ana, você quer começar sobre? É que assim, de fato a gente não pode se culpar por viver esse tipo de experiência, né? E também a gente nunca tá, a gente não pode ver isso como exclusivo, né? E a gente percebe que as pessoas elas têm muita dificuldade em falar porque elas desconhecem que o outro também sofre e às vezes desconhece até o que é o abuso, o que é o relacionamento abusivo ou tóxico que seja. E por isso a dificuldade, né? As pessoas têm muita dificuldade em falar sobre esse assunto. A situação ela cresce a cada dia, é um assunto que vem tomando uma proporção
infelizmente absurda, mas as pessoas ainda assim têm medo de falar, têm vergonha de falar, porque é muito complicado você se rasgar, né? E levantar a mão e falar, olha, eu vivi isso ou eu vivo isso. É muito difícil. Eu, por ter vivido esse tipo de situação, eu posso compartilhar com vocês que não é um assunto fácil, é um assunto muito difícil. E a gente precisa de muito esforço, de muito empenho, de muita cura para poder falar, né, sobre esse assunto. Sim. Eu também passei por diversas fases e formas de violência contra a mulher, tá? E até tentativa de feminicídio, de tudo, foi muito difícil. Hoje, eu tranquilamente falo, sem problemas, até mesmo porque o projeto que eu criei foi baseado nessa vivência e percebi que muitas mulheres precisam, às vezes, uma orientação as liberta completamente de tudo que estão vivenciando. Claro que quando eu vivenciei desde a infância até 2015 toda essa violência, eu decidi que a falta de informação e com a atualidade, com leis e tudo mais, que estão aos poucos favorecendo esse quesito, é o momento da gente começar a ajudar essas pessoas de forma com o coração, pela vivência que tivemos, né? Para que possamos mostrar para elas que essa cultura, essa situação de vida que vivenciamos por anos e anos a fio, que é uma coisa que vem muito tempo atrás, que nada mais uma ignorância, né? De que a mulher é uma... Não é ignorância da mulher, mas é ignorância ou ignorar o fato de que a mulher é um ser humano tanto quanto um homem também, né? Então, hoje eu fico tranquila com relação a falar as minhas situações de vida que eu vivenciei. E as utilizo muito nos atendimentos, sim. Faço questão para que elas entendam que tem saída sim. E a gente consegue, sim. Tem, eu saí, você saiu. Sim. Ai, a Estela, minha estrelinha tá aqui. Bem-vinda, Estela. Bem-vinda. Que bom. E Estela é uma fofa, eu chamo ela de estrela porque é uma guerreira, assim como nós, né? Sim. Então, e tem saída, a gente sabe que tem, né? Mas Sim. infelizmente, até por a gente estar culturalmente preso a isso, e ontem eu fazia reunião à tarde com algumas pessoas do meio, né, em relação às novidades que a gente vai ter aí por breve, e pessoas Graças a Deus. totalmente ligadas nesse nicho, né, pessoas totalmente inseridas neste contexto, e eu vivi ali anos da minha vida no mesmo município, ali em Guarulhos. Essas pessoas já trabalham nessa área há 10 anos e eu não conhecia. Então, para a gente ver como a informação ela ainda é defasada, como as pessoas ainda têm vergonha de falar sobre isso, né? Sim. Como é complicado a informação chegar. E um dos exemplos que eu usei ontem na reunião com as meninas foi isso exatamente. Falei, eu acho que a gente precisa, enquanto a coisa está acontecendo, e eu visualizo um furacão, né? E eu costumo dizer que a gente precisa ajudar essas mulheres ou esses homens enquanto eles estão aqui. Sim. A gente tirar eles enquanto eles estão aqui. Porque quanto mais eles vão afunilando nesse contexto, mais difícil fica. O esforço para tirar essas mulheres depois é muito difícil, porque a gente Isso é depende verdade. de outras forças, a gente depende de forças públicas que nem sempre funcionam ou não funcionam da maneira que a gente espera, pelo menos no Brasil, né? Não é a nossa realidade aqui na Alemanha, mas no Brasil eu sou brasileira, eu vivi a minha vida inteira no Brasil, então eu posso falar porque eu vivi a minha relação de abuso aí. E a gente sabe que quanto mais se afunila, mais difícil fica. Quanto mais tempo você está dentro desse tipo de relacionamento, mais difícil é para você sair dele, né? Então a Sim. gente precisa fazer uma força enquanto elas estão aqui, porque aqui você Sim. consegue dar a mão
e puxar elas para fora disso, né? E quando elas estão aqui, não significa que você não consiga, mas você depende de outro sistema, você depende de forças maiores e você depende do poder público, o que é mais difícil depois. Sim. E dependendo da região, esse poder público é muito mais falho ainda até, tá? Por questão realmente é engraçado, né? Colocando um assunto a respeito, eu ouvi muito falar que é uma coisa nova, que está na. Olha só, já ouvia falar até que está na moda ser falado sobre violência contra a mulher. Eu não vejo moda nenhuma nisso, tá? Mas é uma opinião particular. Mas que isso tem sido muito questionado, e eu vejo o seguinte: a violência contra a mulher, desde quando existe a humanidade na Terra, ela sempre existiu de alguma forma, né? É desde os primórdios, né? Sim, assim, a visão de que o homem é o provedor do alimento, da segurança, da força, né? Enquanto a mulher é a provedora da família, dos cuidados, da casa, enfim. São cargos em que cada um se adaptou para complementar o outro. Isso é complementação. Só que, na realidade, isso vira uma sobreposição. É assim que eu vejo durante a história. Eu posso estar errada, muitos sociólogos podem até comentar, antropólogos, enfim. Porém, eu vejo dessa forma. E eu vejo que a cada ano que passa, essa herança vai passando de pai para filho, de mãe para filho, de uma forma, infelizmente, gradual e muito degradante, alguns casos até muito agressivos, né? Em que chega uma hora que vira uma coisa natural. Então, eu vivo a violência, não sei que estou vivendo, porque para mim é natural. Eu cresci nesse meio. Mas isso, Andréia, é o que nós chamamos de produto do meio. Isso, Porque assim, exatamente. ó, se o ciclo ele não é quebrado, né? Se, Sim. por exemplo, eu sou mãe de um menino. Quando eu vivi essa situação até ele ter mais ou menos 4 anos. Se de repente eu não tivesse quebrado esse ciclo ali e tirado meu filho para fora disso, certamente ele ia ser um abusador, porque para ele seria normal, porque ele iria ter o espelho da pessoa que fazia isso. Sim, isso é Então, fato. assim, é muito delicado isso, porque nós somos sim produto do meio que vivemos. E isso não é só em relação à violência doméstica, não é só em relação ao relacionamento abusivo ou tóxico. É em qualquer tipo de relação. Nós somos produto do meio que vivemos. Isso é um fato, né? A Então, gente por que que fala modelos acontecia mentais. isso, modelos Ou mentais? isso, Por modelos que que isso mentais. Aham. ocorria, né? Por que que isso ocorria? E quando eu estava iniciando lá, escrevendo o meu livro, que eu tive que mergulhar de novo na minha infância, mergulhar de novo não na gestação da minha mãe, mas ali no começo da minha história e tudo isso, Uhum. o que que eu percebi? Eu fui criada por pais adotivos. Eu fui morar com a minha mãe biológica, eu já tinha por volta de 11 anos. Mas eu fui criada. O meu pai, ele era maravilhoso, mas ele era o estilo do homem, ele não, ele era o provedor. Ele não era o Uhum. homem ajudador, ele não era o companheiro, ele não era o parceiro, porque os modelos naquela época eram esses: a mulher em casa cuida dos filhos, o homem trabalha e sustenta. Dentro da Sim. minha casa, enquanto criança, eu não vivi esse tipo de relação entre os meus pais, né, que me criaram. Eu não, claro, meu pai, o jeito dele era um jeito mais chucro, as cobranças eram outras, mas a gente não vivia isso, né? Nós não vivíamos isso. E o que eu percebo é que a nova mulher não sabe lidar com o homem e o novo, né? E o velho homem não sabe lidar com a nova mulher. Não. Então A gente está tendo esse confrontamento. eu É, acho que isso gera um conflito muito grande, porque os papéis não ficam definidos e nem uhum. tem que estar definidos, né? A grande Sim. verdade é essa. Mas é exatamente nesse contexto, né, que nós estávamos falando.
Acho que Exato. é isso. A pegada da onde o assunto do nosso tema vem através disso, porque assim, o meio em que vivemos, se vivemos na violência acharemos normal uma coisa dessa, porque você cresce criado nisso. Né? É triste falar, mas é uma coisa, infelizmente, meio que comum em grandes famílias. Não só gente de pouca condição financeira, gente bem Não, abastada não, financeiramente, não tem sim, sim. categoria, não tem credo, não tem nada. Em todas as pessoas estão passíveis de vivenciar isso, Não né? tem essa É, limitação de camada não, social, né? Não tem mesmo. não. Tanto é que eu conheci uma pessoa muito bem abastada e nem sabia que estava vivenciando violência contra a mulher. E o cara era um agressivo moral absurdo com ela, uma judiação, e uma mulher linda, maravilhosa, entende? Bom, o que vem ao caso é assim, nós mulheres, como assim, os homens, depois vai ser a próxima live que a gente vai conversar sobre eles, né? Da onde originam essas formações agressivas, né? A gente pode estar conversando no próximo. Mas nesse a gente vai falar sobre as mulheres, né? Então, as mulheres que vivenciaram esse meio, é a minha visão, tá? As mulheres que vivenciaram dentro desse meio, e elas, em termos, é comum, é óbvio que quando você está num lar que ele tem um monte de problemas, um monte de conflitos, é horrível você estar vivenciando. Aí o que, que você vai buscar? Aquilo que você não tem na sua casa, você vai buscar lá fora. E é aí que você cai no embuste. Por quê? Porque a sua carência não vislumbra a realidade do que você está vivendo. E isso é perigoso. Porque, por exemplo, já aconteceu, eu já fiz isso, por isso que eu falo com categoria. Eu tive muitos problemas de brigas, de violência contra a mulher dentro de minha casa, assim, pelo meu pai, pelo meu padrasto, enfim. Minha mãe sofreu muito, né? Hoje já falecida, mas na época sofreu muito. Então, para mim, aquilo lá era muito ruim, aquela sensação, aquele peso todo, aquele torpor todo. E de lá, eu queria sair e conseguir, olha só, como a gente nasce no meio que você é criada para casar. Então, na minha cabeça, eu tinha que casar com um homem que fosse maravilhoso e tirasse a Andréia daquele meio, né? Então, a É minha o visão era príncipe no cavalo branco, né? exato. E pior é que eu sonhava exatamente dessa forma. Não com um cavalo, mas um príncipe encantado. É que às vezes o E era cavalo vem depois. e veio mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu caí numa furada, né? Infelizmente, né? Uma furada que eu achei que não ia ter fim. Aí saí de uma furada e entrei em outra que foi bem pior, que foi cárcere privado, né? Por 4 meses, né? Sob mira de arma de fogo, cachorros soltos, prisão mesmo. Eu vivi o inferno, que é só por Deus mesmo. E olha, realmente eu orei muito para conseguir sair dessa situação. Graças a Deus, as coisas foram abrindo os caminhos e consegui sair de lá. Mas, quando eu vivenciei isso, eu falei assim, caramba, eu troquei 6 por meia dúzia. Na realidade, eu entrei numa pior do que essa meia dúzia, porque eu acabei sofrendo essa situação que para mim não tinha saída, né? Então aquilo me chegou a ideia de que não tá legal. Aí eu voltei para o lar. Só que a família estava já desestruturada e continuaram-se os infernos lá dentro. Eu queria sair de novo. E aí eu falava assim, bom, não tenho condição financeira, não tenho jeito, não tenho quem me apoiar, o que, que eu vou fazer? De novo, vamos lá no Príncipe Encantado e cai de novo do cavalo. Aí eu vou e Não, é que caio noutra primeiro vem o furada. príncipe, o cavalo vem depois. Eu já te ensinei isso. Só que esse eu caí do cavalo antes. Aí a figura veio de outro país, né? Veio do Chile, falando coisas maravilhosas, né? Era amigo de muitos anos, né? Então eu não conhecia esse outro lado negro dele. E aí eu caí nessa furada. Só que eu caí numa furada que veio a tentativa de feminicídio na minha vida. Foi aí que eu dei um basta. Só que eu peitei ele e fui até o final. É o que eu oriento todas na Claro. Eu vi a morte de perto. Ele realmente me enforcou. Eu não quis ele dentro de casa, eu quis ele na rua, peguei as coisas dele e botei ele para fora, porque ele me batia muito. E aí, na hora que eu coloquei ele para fora, foi aí que ele aproveitou a minha fraqueza
física para ele aproveitar. Só que ele teve um grande azar. Apareceu o meu vizinho, que acabou com ele, chamamos a polícia e eu representei até o final. Fiz boletim de ocorrência, pedi a medida protetiva, e aí eu encarei, esperei, ele apanhou pra caramba na delegacia, eu esperei tudo acontecer e foi até o final. Tá? Ele não apareceu nos inquéritos, no processo, não apareceu nada. Tá? Ele ficou ausente, mas eu apareci em Mas ele todos. está com pendência judicial. Exato. E ele está aqui no Brasil. A ex-mulher dele me procurou recentemente para perguntar o que ele fez para mim. Enfim, o que vem ao caso é, ele já está com uma outra vítima em vista e continua fazendo. Aí as minhas... Pode falar. Não, eu ia entrar num detalhe que você falou agora, né? Você saiu de um modelo e procurou um modelo similar, Inconscientemente a né? gente faz esse tipo de Então, processo. mas aí você, como pesquisadora do assunto, como estudiosa do assunto, é, onde você enxerga esse desequilíbrio, né? Como que você enxerga esse desequilíbrio? Porque assim, ó, se você saiu de um abismo, por que você pulou no outro? Né? Divide isso com a Agora, gente. então, antes de eu ter todo esse estudo, conhecimento que eu fui atrás, depois de ter vivenciado isso, para entender, realmente parecia, nossa, mas eu sou muito burra, saí de uma coisa, entrei na outra, não sei o que é pior. Hoje eu analiso da seguinte forma: a minha carência e o meu desespero para sair, o que eu estava vivendo na casa era tão grande, né? Porque eu não tinha condições financeiras, eu queria sair daquela casa que eu morava com a minha família, aquele inferno, aquela agressão toda, eu queria um lar para mim. E aí, quando eu conheci as duas pessoas que por coincidência tiveram o mesmo perfil, né? Eu não tinha percebido isso até então, porque a minha carência estava muito acirrada, meu emocional estava muito acirrado para sair do local, eu fiquei cega ao outro lado, que é o racional, para identificar o tipo de perfil que estava similar, que aquilo lá não ia ser legal para mim, né? A gente chega uma hora na vida da gente que a gente começa a pensar, porque se você erra uma vez, erra a segunda, você fala, calma aí, é o mesmo erro, tem coisa errada, quem está errando? Aí você percebe, o erro está dentro da gente, de pôr o emocional à frente, né? Foi E assim comigo. é um dos motivos, não, perdão, é um dos assuntos que eu abordo no livro, né? Por que que as mulheres elas fazem essa repetição de modelo, Uhum, sim, né? sim. Esse ciclo ele não se quebrou ou se quebrou, mas essa mulher ela não se construiu novamente. Então ela segue o mesmo modelo. Exatamente. E eu acompanho muitas mulheres que têm essa ação repetida. Mas isso é muito emocional. A gente, porque assim, olha só o contexto que eles chegam pra gente. Por que que nos atraímos por homens assim? Aí vem o tema da nossa discussão. Quando eu me vi nas duas situações similares, né? Eu me atraí pelo seguinte quesito. Ele é coitado, ninguém gosta dele. Era sempre uma O tragédia. injustiçado, né? Sim, ele fazia bondade para todos. Ele conseguia fazer com que todos gostassem dele. Ele era uma pessoa super amável para todos, prestativo, Que dedicado, é um né? padrão. É um padrão. Isso é padrão do homem agressor, É né? padrão. É padrão do agressor. E sim. E ele chegava para mim, ele brigava comigo e depois ele pedia desculpa, falava: "Me desculpa, eu vi que você teve uma bondade em fazer isso, você é tão boa para mim." Isso no começo. Aí depois começa a mudar os tipos de diálogos deles para conosco, né? As agressões acontecem e a culpa começa a se tornar sua, porque ele começa a falar que a culpa do nervosismo dele é sua, que o dia dele foi ruim por tua causa, que você atrasou a comida e fez ele sofrer fome, porque ele veio trabalhar e trouxe o sustento da sua vida, da sua casa, da sua família, entendeu? Que é teu filho, que você que tem que cuidar. Então, assim, é sempre a gente que tem um problema. E, assim, a É vivência que eu porque, tive dos... assim, Andréia, nós mulheres, na grande maioria, né? E eu espero muito que as mães de meninas, né?
que estejam assistindo aqui, que elas realmente repensem o modelo de criação das filhas. Porque eu vejo que isso é muito cultural brasileiro. Está mudando, mas isso é uma cultura brasileira. Eu não vejo isso aqui, por exemplo. As mulheres aqui têm muita preguiça de casar. Ótima. Verdade, né? Mas preguiça Elas no têm quesito do quê? Elas não preguiça querem no sentido de. relacionamento? Não, assim, o que eu percebo é que são mulheres criadas para uma educação diferente. Ah, sim. São mulheres educadas a estudarem, a viajar, a namorar. Elas não se casam muito jovens aqui. É claro que eu não estou falando para você baseada num estudo profundo, né? O meu foco não está aqui. Meu foco não está aqui. Eu estou te falando de percepções. Não, é Ao interessante você contrário passar essa é, direção, ao essa contrário diferenciação. de nós brasileiras, né? Nós Uhum, brasileiras achamos que a responsabilidade do relacionamento é sempre nossa. Então, assim, sim, que é isso que eu falo lá no vlog também, né? Que eu falei, inclusive, no último vídeo. Nós somos elementos que se completam. sim, Então, a sim, responsabilidade não é só do homem, não é só da mulher. O sucesso ou o insucesso não é responsabilidade de um, são sim. responsabilidades dos dois. Só que a mulher, ela é criada dessa forma. Então, assim, É muito uma cultura machista, né, Ana? cultura É uma totalmente machista, Exato. entendeu? Deixa pra lá, ele tá aborrecido, mas ele tá cansado, ele trabalhou o dia todo, ele tá com outros problemas, mas olha, você também não colabora. Então, são coisas que são colocadas na nossa criação desde muito pequena. Mas tem um detalhe interessante que você me fez abrir a oportunidade em falar que temos muitas mulheres machistas também. Porque elas foram criadas nesse Sim, meio, sim, sim. ainda temos, de que, ai, você não pode usar essa roupa porque você está sendo vulgar. Você não pode ter esse comportamento porque você está sendo vulgar. Mulher nasceu para cuidar do homem, mulher nasceu para cuidar da família. Mas quem disse que isso é uma lei, uma regra, né? Então temos muitas mulheres machistas que vivenciam e educam suas filhas e seus filhos desta forma. Infelizmente, é um trabalho muito grande para se fazer para mudar essa cultura. Temos muito a trabalhar sobre É isso que ainda. as mulheres machistas, elas são muito sutis no seu machismo. Sim, sim. Você vê que nós somos machistas até quando a gente olha para outra mulher, De certa forma, sim. Invejando, né? falando, É, nossa, né? Sim, eu sim. estava num grupo de mulheres conversando e tem uma moça lá que ela já tem mais de 50. Uhum. E E estávamos numa turma, conversando todo mundo, e essa moça chegou, essa que tem mais de 50. E ela é muito bonitona. E aí, na nossa mesa, antes que essa pessoa chegasse, surgiu a seguinte frase: Nossa, mas não se enxerga com esse tipo de roupa com 50 anos? Ai, gente. Então, para você ver que o machismo, ele tá muito entranhado ainda. É bem embutido e muito Isso. escondido ainda. Exato. Esse E que eu é na vejo também. própria, e é na própria mulher, infelizmente. Mas uma coisa que eu sempre falo para as minhas vítimas quando elas vêm para serem atendidas pela Clara, eu sempre deixo claro o seguinte: e são mulheres Olha, a Ellen lindas, está falando alguma coisa aqui, a Ellen fala. Ramos, vê se você consegue enxergar aí. Não, não recebi nada, deve estar com você aí, pode dar uma olhada. Ah, peraí, deixa eu pôr o óculos aqui. Muito bom que muito bom. Tudo que precisamos para prevenir um relacionamento abusivo. Show. Ah, Vamos compartilhar e ajudar as que estão isso. precisando desta visão. Isso mesmo, vamos É sim. isso mesmo, Ellen. Viemos exatamente com essa proposta, né, Ana? Nossa ideia é realmente
fazer com que todas nós estejamos juntas e entendamos que o que a gente vive não pertence a nós. Quando a gente, muitas vezes eu vejo as mulheres falarem assim, mas mulheres lindas, como eu estava começando a contar, são lindas, são mulheres assim fortes, são mulheres determinadas, sabe? Que têm seus filhos ou não, mas que lutaram muito. Eu tenho casos de mulheres que têm suas casas próprias, seus carros, e hoje se sentem diminuídas graças às violências, né, que o homem a denegriu, né? E ela se culpa, falando que a culpa é dela, que ele viveu assim por ela. Não, não tem culpa, ninguém tem culpa. Eu vejo, desculpa, mas é uma opinião minha pessoal. Eu vejo o seguinte, toda vez que eu vejo um tipo de declaração dessa forma, eu digo com o coração aberto, porque eu ouvia isso também, né? Então eu falo assim, não, eu não tenho culpa. Se ele era a vítima, quando eu conheci, porque ele era uma vítima para mim, e eu abracei, a culpa minha é porque eu quis abraçar e ajudar uma pessoa, porque a gente tem um lado ruim, sim, de querer ser a mãe, de querer ajudar a salvar a próxima vida, querer mudar aquela vida, né, que está vivenciando. Isso é o instinto materno. Mas eu não vejo como culpa. Eu vejo como o fato de querer ajudar o próximo, né? De querer estar melhor. Se ele está melhor, você vai estar melhor. Mas é o que eu falo para elas. Você não tem culpa. Porque se ele, desde o início, ele fala, eu sou a vítima, sou isso, sou aquilo, e de repente ele pega e fala que a culpa é sua, então assim, ele continua sendo vítima? Então, eu não estou entendendo. Então, por que ele me quis? Né? Aí você começa a racionalizar. Foi assim que eu comecei a mudar a minha mente com relação a isso. Eu racionalizei sobre isso e falei assim, pô, mas se eu sou a culpada, sou todo esse demônio que ele fala, entendeu? Sou feia, sou desagradável, né? Se eu sou tudo isso, por que ele está comigo? Por que ele faz questão de me perseguir e ficar comigo? Né? Então, quer dizer, eu estou perdendo Mas tempo com uma pessoa. estudando, e dentro das minhas pesquisas, o que eu descobri, né? Esse tipo de homem, ele sempre procura, Andréia, perfil inverso. Exato. Mas é Ele aquilo que ele não procura consegue ser. É isso que eu ia falar. isso, o que ele procura, na verdade? Ele procura uma mulher que já tem essa característica mais submissa, ou então que já tenha essa fragilidade no histórico de vida dela, ou que ela esteja sempre a bajular. Esse tipo de homem, dificilmente, eles se envolvem com mulheres mais fortes. Sim. Porque elas amedrontam ele. Ele se aproveita daquele teu momento de carência, daquele teu momento de fragilidade, entendeu? Porque é o momento que ele vai fazer o que com você? Ele vai te tornar submissa. Porque Então é fácil para ele chegar nesse você vai ponto. carregar aquele relacionamento nas costas. Então você tem a responsabilidade de tudo e você é a culpada de tudo. É. Né? Inclusive, quando ele perde a cabeça, a culpa é sua. Inclusive, quando ele te agride, você me levou ao extremo, a culpa foi sua. É. E o mais interessante é que, assim, existem de todas as áreas. É isso mesmo, Anne. A O Anne que está que a dizendo Anne que quer ela falar? não se culpa, que ela conseguiu se livrar. Ah, a Parabéns, Anne é estamos minha, juntas. isso mesmo. Com certeza. E ela passou por um perrengue, e graças a Deus ela está super bem, graças a Deus. Graças a Mas ela é Deus. uma mulher muito forte, viu? É que ela é um coração nobre, como essas mulheres também, que abraçam a causa e acham que esses homens merecem um cuidado, né? Que merecem essa atenção. Só que É a síndrome é da mulher salvadora, como eu costumo dizer, né? isso, Que você exatamente. vai pegar o embuste e acha que você vai consertar o embuste. Você pega Sim, aquele homem todo amarrotado, todo estrumpiado, com uma história horrível, nada dá certo na vida dele, você abraça. Não, mas comigo vai ser diferente. Ele vai sair dessa, ele vai mudar. sim. Oi, Estela. A estrelinha aqui, ó.
Ei, É, precisa, Estela, precisa. É um assunto que a gente precisa tratar todos os o que dias, que todos é? os momentos. A Você tem Estela a está visão, eu não dizendo. tenho. Ah, você não consegue ver? Não, eu tô no celular, eu não consigo. Eu também tô, mas eu consigo. É, porque Ela como eu tá, convidei você. ela tá me dizendo aqui que é muito bom tratar de um assunto tão sério e tão delicado, e parabéns. É, Estela, a gente Obrigada. precisa, né? A gente precisa falar disso. Não é um assunto que a gente tem muito prazer em poder falar, mas é um assunto extremamente necessário, porque a gente perde mulheres todos os minutos, Sim. né? Ah, A consegui, eu cada três recebi a mensagem. minutos, uma mulher é agredida no Brasil, É, isso é né? Isso verdade. segundo as estatísticas. A cada 3 minutos, uma mulher é agredida. Isso, se a gente levar em consideração ao que é documentado. Aquela mulher que faz a queixa, aquela mulher que alguém escuta e chama a polícia. E aquelas que não Como a- chamam, e aquelas que não falam. São mulheres, na visão, né, de estatística, chamam-se cifras negras, que elas não aparecem. São mulheres que ficam caladas, não fazem denúncias, né? E é o que eu sempre falo, tem que denunciar, porque o crime só vai ser, assim, só tenho noção do que está acontecendo quando é falado. Se não é falado, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Se não sei o que está acontecendo, está tudo bem. Então, a partir do momento que a gente faz a denúncia, é levantada uma estatística. Aí você vai falar, e daí? Isso vai resolver alguma coisa? Resolve! Porque essa estatística vai levar a um trabalho maior, porque vai ver, aumentaram as queixas, aumentaram os problemas, então a gente tem que trabalhar em cima disso. E quanto mais denúncias fizermos, mais boletim de ocorrências tivermos, mais medidas protetivas tivermos, a Lei Maria da Penha vai se adaptar à nova realidade e vamos conseguir, obrigada, Eliane, vamos conseguir fazer com que essa mudança seja capaz. Enquanto a gente não falar, entendeu? Não vai acontecer. E eu sei que, assim, até as próprias mulheres machistas, elas sofrem a certa situação. Elas estão começando a identificar, conheço algumas que comentam sobre isso. Nossa, eu tinha essa visão e hoje já penso diferente. Então, é interessante isso. E são mulheres que têm relacionamentos de mais de 50 anos de convivência com o homem agressor. Né? Eu já ouvi depoimentos assim. E eu vejo o seguinte, a visão, quando você tem a orientação, Ana, que eu acho maravilhoso quando a Clara entra em ação para essas mulheres, quando a gente conversa com elas e fala, olha, o que você está vivendo é isso, você precisa dessa orientação, e você precisa desse caminho, nossa, aquela mulher que estava destruída, acabada, porque não via saída, ela volta de uma forma, e é a coisa mais linda, porque a gente recebe foto delas, lindas, vivendo a vida plena, livre daquele inferno que estavam vivendo. Mas É, o que eu me que tô. preocupa. Desculpa, pode falar. Não, tudo bem. Não, pode falar. Não, porque eu ia fazer um adendo exatamente nessa questão. É, eu que estou muito dentro desse universo, eu vejo a progressão dessas mulheres o tempo todo. Como elas progridem, né? Como isso tem um peso absurdo na sua vida, na sua saúde, na tua vida espiritual, em tudo. Porque Sim, mulheres que eu acompanho, quando elas começam a tomar fôlego, né, começa a colocar o pescocinho para fora e enxergar as possibilidades e ela vai saindo desse tipo de relação, como essa mulher vai ficando linda, como essa mulher ela vai ficando esperta, como essa sim, mulher ela vai e ela tem essa necessidade de ajudar a outra. Assim como sim, aconteceu muitas. comigo, assim como acontece com você, porque a gente vai formando essa corrente. E quanto maior for ficando essa corrente, mais mulheres a gente consegue ajudar, Sim, e essa né? é A a gente ideia. começa a se cercar. Mas sabe o que me intriga e eu acho muito interessante uma coisa? Tem homens que são simpatizantes ao movimento, estão fazendo. Nossa, como eu tenho homens no grupo, né, na página da Clara, que são indignados com a agressão desses outros homens e que postam tudo que a gente coloca na Clara como força para falar: nós homens apoiamos essas ideias. Eu não vejo o porquê fazer isso com as mulheres.
E eu vejo depoimentos lindos de homens, assim, que eu falo assim, caramba, para você ver que aos poucos a cultura está começando a ter uma nova carinha, uma nova característica, né? É uma batalha, não é uma batalha como de um dia para o outro vamos conquistar, vamos conseguir, né? É uma conquista todo dia, né? O cativar é assim, né? E eu acho muito legal isso desses homens, né? E é o que eu Nossa, costumo dizer. Ontem, quando eu estava lá na reunião com as policiais lá do município que vão ajudar a gente nessas questões, e eu estava questionando exatamente isso com elas, né? Nessa divisão que foi separada, atuam só mulheres nessa função ou atuam homens também? Não, atuam homens também. E como que é o sim, comportamento deles? Eles foram escolhidos para atuar por serem um pouco mais sensíveis, por serem um pouco mais tranquilos, e depois que eles foram capacitados, treinados para exercer e começaram a exercer mesmo essa função, hoje eles são muito mais, como é que eu vou falar? Eles são muito mais vibrantes do que nós mulheres, porque eles ficam sim, inconformados. E olha como que é importante, porque você muda também o olhar julgador do homem. sim. Isso é importantíssimo, No, muito importante. exatamente, nas próprias unidades públicas que você precisa ser atendido, sejam em delegacias, sejam em CREAS, em CRAS, sejam independente. A gente, infelizmente, ainda lida com aquele olhar julgador ou com aquele olhar de reprovação, ou com o corporativismo, que foi o que ocorreu no meu caso, né? Porque eu vivi esse nicho do corporativismo, né? Do apadrinhamento, se pode se dizer assim. Então, quando você traz o homem para dentro dessa roda de conversa, você vai tirando dele esse olhar julgador. E ele passa a olhar a mulher não como um ser desprotegido ou fragilizado, mas ele começa a olhar de igual para igual. E ele começa a entender a nossa luta e a nossa causa, Isso é verdade. né? Porque a tendência do homem, eu estava vendo aí alguns dias atrás uma reportagem que eles fizeram uns testes, colocaram um casal de atores para brigar na rua, simular uma agressão física leve, e é muito estranho essa sensação da gente ver isso, né? A gente que É, tem isso na veia, porque as pessoas olham, não fazem nada, não se movimentam, não tomam partido, não chamam a polícia, não entram no meio. Eu acho que em 9 casos, né? Eles fizeram 9 lugares diferentes, né? 9 experiências. As únicas 2 pessoas que entraram para tomar partido da mulher foram 2 mulheres. Os homens passavam e olhavam, passavam e se escondiam, passavam, entravam na padaria, entravam porque foi feito numa praça em São Paulo, na eu área vi. central ali. Você viu? Eu Então, vi esse vídeo, achei é, foram, ótimo. foram 2 mulheres que tomaram partido, que Sim, foram lá e fizeram um enfrentamento mesmo desse homem. Tira a mão dela, você não vai fazer na minha frente. isso que eu achei legal também. Né? E aí a gente traz para essa discussão até a questão da gente quebrar aquilo que nos foi ensinado quando a gente era criança. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, Sabe por que tem essa frase? Porque muitas vezes eu ouvi isso vindo para minha mãe, porque minha mãe tinha brigas horríveis, porque meu pai era muito agressivo e meu padrasto também. E aí eu ouvia muito isso. Por quê? Por que não vou meter a colher? Porque você pega, separa, ajuda os dois, daqui a pouco eles estão de amor e abraços. Aí eu me sinto que nem um palhaço. Então, várias vezes eu ouvi esses tipos de frase, entendeu? Então, por isso que se criou dentro dessa cultura essa outra
esse outro ditado popular que se tornou parte dessa cultura, entendeu? E que, infelizmente, a nossa realidade não condiz com aquilo que foi criado, né? A realidade é outra, ela tem que ser trabalhada de uma forma diferente, tem que meter a colher sim. Se você não quer estar lá no meio da briga, então você denuncie, porque se você não consegue separar esse casal, o importante é separar e chamar a polícia, faça a denúncia, que seja anônima. O importante é ter lá no Ministério da Mulher essa denúncia, para que esse homem seja parado, entendeu? Isso tem que parar, né? A Anne está falando assim, o Brasil precisa de varas da violência doméstica com equipe treinada, perfeito. Sim, percebemos muito que há muitas pessoas destreinadas, mas assim, é o que eu sempre falei, quando a equipe, quando eu fui conhecendo e eles foram fazendo parte, a primeira pergunta que eu fazia, você vivenciou a violência contra a mulher? Ah, vivenciei. Sendo homem ou mulher, de alguma forma eles vivenciaram. Aí eu falei assim, tá, então vai ser mais fácil de você trabalhar como voluntário na Clara. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, quando a gente vive a situação, a gente entende o que o outro passa, certo? Se você não vivenciou, fica difícil você entender o que o outro está passando, né? Então, para essas equipes, para a mudança na lei, para quem trabalha nas delegacias, para pessoas que têm essa vivência, tem que ter pessoas que vivenciaram isso para treinar a sensação e o sentimento para elas entenderem na pele como funciona realmente a violência contra a mulher dentro da mulher. Porque é muito fácil a gente pôr teorias, né, colocar leis, sem saber exatamente, efetivamente, o que ela está vivendo. Quantas vezes a gente vê mulheres, a lei ela não protege totalmente a mulher em muita coisa. É uma parte dela Não, só que é penal, que é a medida protetiva. Se a mulher ainda não for até o final do processo e não denunciar que o agressor está rondando ela, ela não prende esse cara. Porque mas que ela a não gente denuncia sabe porque que ela tem medo. é pouco eficiente, né? A lei, Muito. infelizmente, a gente consegue enxergar ela, o crescimento, a evolução dela nesses anos, a passos muito pequenos, mas a gente consegue enxergar isso. Sim. Só que a gente sabe que precisa de um passo muito largo para a coisa de fato acontecer. E é por Mas isso que para a gente conseguir tem. Mas para conseguir, Ana, é o que eu falo, tem que ter gente que vivenciou isso para estar lá no meio falando, isso é o que ela está vivendo, é isso que a gente tem que mudar, é isso que ela está vivendo, é Mas isso que a gente tem que nessa proteger. questão, ô Andréia, eu discordo um pouco, porque assim, ó, é claro que se você viveu, você tem o sentimento da experiência, óbvio. Uhum. Mas isso não invalida o fato de você ter essa sensibilidade para a causa, porque assim, eu não Ah, preciso sim, ter concordo. vivenciado algo, né? Eu não preciso ter Não. vivenciado algo para saber que aquilo é certo e errado. Só que o que que acontece também, o que eu percebo? A mulher, ela também, eu não tô achando a palavra, mas ela tira a credibilidade também da própria ação. Quando ela vai lá e denuncia, aí ela resolve voltar para esse ciclo e retira a queixa. Mas sabe por quê? Também, eu sei que por ameaça, eu entendo isso, eu Ameaça, vivi isso. falta de condição financeira, não quero voltar para aquele lar desagradável que eu vivi a vida toda. As pessoas vão me julgar se eu voltar para casa. Se eu falar que estou vivendo agressão, elas não vão me aceitar, elas vão ter preconceito, porque eu vivo com o agressor, ele pode seguir essas pessoas. Então, mas o que eu tô Você ouviu dizendo, tantas coisas. mas o que eu tô É. dizendo, Andréa, é assim, você tira a credibilidade de uma mulher quando a outra faz o sentido inverso. Porque assim, se você está vivendo esse tipo de relação, alguém chamou a polícia, ou você foi até a polícia, independente, você fez a ação ficar sólida, né? Você fez isso ficar sólido. Só que quando você vai lá, independente da situação, e eu entendo todo esse leque que tem aqui solto e que, né, a falta de estrutura para essa mulher e ela precisa de repente voltar para essa casa.
Só que quando ela faz isso, ela tira toda a credibilidade da lei. As coisas Então, deixam de mas isso, acontecer, as coisas deixam de acontecer porque uma faz e aí ela serve como um exemplo negativo para todas as outras. Eu não sei se você consegue me entender. então, aí eu entendi, mas aí eu vou fazer um adendo a tudo que a gente conversou agora. O fato da falta de informação de que ela vai conquistar a liberdade dela, ela indo até o final, faz com que ela recua. Você entende? Eu pego diversos casos que eu estou atendendo, a minha equipe atende, ela foi super bem em todo atendimento, ela foi até o local, chegou a resolver tudo, chega na hora da decisão dela, ela fala, e se ele me persegue? Mas você foi orientada. O medo de ver a liberdade. É como um pássaro que a vida toda nasceu preso e quando a porta está aberta ele tem medo de voar e morrer de fome. Eu vejo muito isso nas mulheres, entende? E aí o que acontece? Infelizmente, essa minoria que acaba fazendo isso derruba a grande maioria que está fazendo isso se tornar possível em melhorias. Mas isso eu vejo falta de orientação, falta de informação, de que se ela encarar do começo ao fim, ela vai conseguir sair disso. E ela vai conseguir fazer as coisas mudarem. Mas entra todos aqueles fatores também, que nós estávamos inclusive conversando ontem. Entra toda a questão dela não ter para onde ir, dela não ter o apoio familiar, dela não ter amigos, dela não ter uma renda que disponibilize ela a tomar as rédeas da própria vida. Então, não são só os fatores psicológicos, por ela estar enfraquecida, por ela sofrer ameaça, mas tem toda a estrutura, tem toda uma estrutura financeira que precisa existir por trás disso. Eu concordo com E a que Anne, às você vezes viu ela essa mulher falando? não tem. Ela fala sobre a deficiência das políticas públicas. Sim, concordo, porque a falta de informação, a falta de base para essa situação, realmente faz com que vire essa demanda grande. Concordo com a Anne. Nesse ponto eu concordo. Mas é o que nós tínhamos falado aqui, né? Sim, no começo. É o que a gente falou aqui no começo. O que que acontece? Isso vai ficando em grande escala e acaba escoando onde? Em É. políticas públicas. Então, por isso é o nosso trabalho, o trabalho da prevenção. Porque se você previne essas mulheres, elas não escoam lá, nas políticas públicas, nos recursos públicos, né? Porque a demanda também é muito grande. Eu tive um caso recente que me revoltou absurdamente, né? Uma vítima ligou, rede de apoio. Boa, Anne, isso mesmo, rede de apoio. Que de certa forma vários grupos estão fazendo muito isso, né? Mas infelizmente é o que eu ia falar sobre isso. Eu tive uma vítima que ligou para mim no meio da madrugada, assim, super desesperada. O agressor estava acabando com a vida dela. E foi o único telefone que ela estava, na última vez que ela ligou, foi o que ela discou, e era comigo. E aí ela pediu ajuda, então entrei em contato com a polícia, fiz a denúncia, pedi uma viatura no local, porque eu estava longe da onde ela mora numa região bem longe da onde eu moro, que não vê ao caso lugar nem pessoas, mas vem a essência da história. E aí a viatura foi enviada. Não, e assim, eu me apresentei como um projeto de trabalho, que eu ajudei ela a ser orientada, que eu tenho uma equipe de profissionais, eu me apresentei tudo, fiz todo o protocolo. E eles elogiaram, acharam muito bacana o nosso trabalho, enfim. E mandaram, falaram assim, olha, todo e qualquer chamado na polícia sobre violência doméstica, principalmente contra a mulher, nesse caso, é prioridade. Isso está como regra. Tá bom. Só que a Oi, viatura que foi, Francisco. só que a viatura que foi, chegou no local e charcotou com a cara dela. Mulher é assim mesmo, ela surta e o cara não tá legal e é isso que vira.
E eu estava no telefone, porque ela ficou comigo no telefone, eu fui orientando, porque ela estava extremamente nervosa. O rapaz, o agressor, estava alcoolizado, desceu e atendeu a polícia, batendo um papo, ficaram de bate-papo lá, e a mulher teve que voltar para casa para terminar de ser agredida. Simplesmente foi assim. Não estou falando que a polícia faz isso, não é. Temos policiais maravilhosos, tá? Que realmente fazem as coisas bacanas. Temos sim, eu tenho na equipe, tem uma pessoa maravilhosa que é da Delegacia da Mulher, eu tenho admiração por ele, é o nosso comissário da polícia, né, doutor Otacílio. Eu adoro ele, é uma pessoa de exemplo. E assim, é meu parceiro, somos sócios. Então, assim, ele é uma pessoa que tira o chapéu, porque ele realmente se dedica pela mulher. Ele gosta Mas é de que estar nós não vendo elas estamos bem. falando de uma regra, onde a Exato. regra deveria ser o apoio, né? Mas aí que A tá. gente A está falando de polícia, uma exceção. uma exceção, exato. Então, o que eu quero? Por isso que eu estou enfatizando detalhes, para que todos entendam exatamente sobre isso. Então, não só na polícia, mas também na delegacia da mulher, eu vejo muito isso. Também nos locais de acolhimento, vejo muito preconceito. Nos próprios locais em que a mulher precisa, tem muito esse comportamento errôneo, entendeu? Infelizmente, por isso que eu falei sobre quem vivenciou, quem se simpatiza pela causa, é importante estar sendo sensível a isso. Porque, gente, é uma vida. As pessoas estão esquecendo que é a mulher que traz a vida ao mundo. Então, eles estão eliminando as mulheres para acabar com a humanidade? Então, assim, não tem sentido. Está muito desconexa as ideias do É que é que eu valor humano. vejo principalmente no Brasil a banalização, né? Eu vejo a banalização. O número é claro que eu não estou falando que não aconteça em outros países, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu ando assustada com as ocorrências que ocorrem no Brasil diariamente, principalmente no resultado óbito. Pois é. Principalmente no resultado óbito. Então, assim, é assustador. Eu tenho um médico legista que faz parte da Clara, ele é do IML de Campinas, né? Dr. José Ricardo, que já esteve aqui comigo em entrevista, ele fala assim realmente sobre essa banalização, esse absurdo de quanta mortandade, né, de mulheres e violência sexual é um grau absurdo que acontece no IML dele. Ele fica passado como está tendo violência. Porque assim, os homens machistas, eles assim, você fala não, porque eu ouvi muito isso quando eu era mais nova. Se você falar não, vai dar a entender que você quer. Então, você se faz difícil, porque aí ele vai Faz entender que você está difícil. fazendo charme. É, o E na joguinho. realidade, e o não é não mesmo, não quero e acabou, entendeu? Então, quantas morreram dessa forma, sabe? É surreal. Quando ele fala no depoimento dele, eu fiquei assustada, porque eu não tinha ideia da proporção. E são É, vítimas que não fizeram denúncias. eu tenho eu tinha, né, uma amiga, inclusive essa semana eu conversei com os tios dela, que são uns fofos, e foi um caso que teve muita repercussão aí no Brasil, não sei se você chegou ao conhecimento, ela era da Zona Norte, ele de Guarulhos, da Marisa, que quando ela disse não, ele matou ela, deixou ela, né, e sumiu com o corpo, enfim. Simplesmente porque ela disse não, chega, eu não quero esse relacionamento. Então, assim, as mulheres elas estão sendo pressionadas ao ponto de não ter poder de decisão, não ter poder de escolha. Que nem o estupro marital, eu vejo muitos casos acontecerem. Muitos, sabe? Mas Porque aí a você tem que gente ser entra reviravolta. naquela questão histórica. Uhum, A gente sim. entra na questão histórica, aonde a mulher fazia parte da, da rotina do casamento, ela estar
como é que eu vou usar uma palavra aqui para não chocar? Mas ela estar disponível ao homem. Uhum. Então, assim, as mulheres eram obrigadas, né? Você não tem vontade própria. Você vê que a coisa ela muda. Hoje a gente já tem todo esse cerco em relação a isso, essa informação. Não é não. Se eu não estou afim, eu não estou afim e acabou. Mas no passado, não. Para você ver o grau de submissão que as mulheres que eram impostos, que era imposto às mulheres no passado. Aí você entra no contexto chamado cultura. Isso já está na Entendeu? base cultural. Exatamente, Sim, sim, com exatamente. certeza. Que agora Com está certeza. sendo quebrado, que é o que eu falava ontem na reunião com as pessoas lá que eu fiz, e que eu falava assim, olha, qual é a importância de colocar a nossa cara aqui? Porque não é fácil. É um assunto que demanda muita energia, é um assunto que você precisa ter muita coragem para falar, é um assunto que você precisa estudar muito para você não falar bobagem, né? Não é um assunto que você pode simplesmente chegar e falar. É, isso é verdade. Só que a gente sabe que vale a pena quando de 1.000 mulheres que escutam, uma a gente consegue resgatar. É. Se de Na 1.000 a Clara a gente gente sente um resgata prazer tão uma, grande. é, se de 1.000 a gente resgata uma, já valeu todo o nosso sacrifício, Sim, isso é verdade. E o né? prazer é tão grande, é tão bom vê-las bem, é tão bom. E fortalecidas e realmente com a mente para frente, não vivenciando aquilo que elas arregaram por tantos anos, aquela cultura que nada traz de benefício. Me desculpa, é uma cultura que não tem benefício em nada, para nada, na vida humana. Sinceramente, a minha opinião, eu não vejo benefício em nada. Não vejo benefício como humano, não vejo benefício como civilização, não vejo benefício em nada. Por exemplo, eu tive uns casos, antes de ter equipe, um caso de uma moça, ela estava no limite dela, total. E ela estava realmente já destinada, ela já estava começando a se suicidar. Foi quando ela viu, ela falou assim: você é a minha única saída. Olha a responsabilidade. Eu a vi e tal, graças a Deus consegui, através das redes sociais, puxar a família dela, conseguiram ir lá, salvar, enfim. Hoje é uma das queridinhas da Clara, né? Ela está sempre junto, apoiando, está sempre disposta a até fazer depoimentos. Mas, voltando, na questão de que quando ela precisou, eu vi na região dela, não tinha delegacia, olha que loucura, não tinha hospital de emergência e tudo funcionava em horário comercial. Não tinha 24 horas, e era tudo muito distante. A vizinhança não abria a porta para ela para salvá-la. Então, assim, meu, terra de ninguém em alguns lugares, sabe? E, infelizmente, essas pessoas são as que mais morrem, que mais fazem parte desse quadro de mortes. E, assim, elas não são investigadas. Olha, uma política pública da seguinte forma: nossa, essa região não temos isso, então vamos viabilizar isso. Não, estamos preocupados em manter um padrão visual para todos. Ó, o governo é esse. Não é. A ideia é se está na Constituição, gente, do Brasil. A vida humana, ela tem o direito de vida, ela tem o direito de poder usufruir da vida. Isso diz na Constituição. E eu não vejo nenhum governo seguir ao pé da letra isso. Isso Mas as me coisas, dói. a gente tem que olhar, ô Andréia, as coisas como um copo meio cheio, né? Sim. Eu procuro olhar o copo meio cheio. Eu acho que assim, está evoluindo, tá? Está evoluindo. Eu acho que existe uma grande tendência a gente ter uma história nova daqui a alguns anos. Eu acho que é possível a gente mudar esse jogo, mas a gente precisa entrar em várias vertentes. A Sim. começar da educação que se dá aos filhos, de Dentro de como casa se já, né? educa, de como se educa esses homens, Sim. né?
mas eu olho sempre como copo mais cheio, porque a gente não está falando de um passado muito distante. Nós estamos falando de 2010, quando eu vivi isso, 2011, 2012. Nós não estamos falando de 1900 e Guaraná com rolha. E já não existia. E já não existia esse movimento que hoje, essa força que a internet tem. Não tinha essa força de tantas mulheres militarem dentro desse movimento, de tantas mulheres saberem da importância que esse assunto tem. Eu sinto uma carência de uma coisa, colocando um adendo à sua história. Sinto carência de todos os grupos desse movimento se unirem. Eu não vejo união. Eu pedi por várias vezes vários grupos para se unirem ao Projeto Clara, para estarmos todas juntas em prol da vida. Mas isso são coisas que não são É uma relevantes, pena né? isso. A gente segue fazendo a nossa parte. Sim, É, eu costumo dizer que você só consegue estar dentro desse movimento se você sente. é, Tem que ter o sentimento. tem. Qualquer outra coisa que não seja o sentir não te mantém nessa luta. É fato. Sim. Seja qual for, né? Os outros motivos que te trazem para essa abordagem, se não for o sentir, você não se mantém. Então, eu procuro sempre olhar isso, como eu estava te falando, com o copo mais cheio, sabe? O copo meio cheio. Eu acho que a gente está progredindo, eu acho que as coisas estão acontecendo, eu acho que esse movimento de enfrentamento, esse movimento de defesa, ele está sendo construído, claro que a passos muito pequenos perto da emergência que a gente tem. A gente tem uma emergência que isso teria que ser feito assim, Para mas ontem. não é, né? A Roberta está assistindo. Obrigada, Roberta. A Estrelinha está falando, o medo é parte maior no processo abusivo. O medo, o medo. Mas não é só o medo, viu, Estela? São tantas coisas, né? Não é só o medo, porque o medo, ele tá lá no que Eu acho que é uma antecede parte do a agressão gatilho, né? física. É, Ele tá lá onde eu acho que a dependência emocional, ela te leva a chegar no patamar da violência física, exatamente. É né? ela que é a propulsora de tudo. Sim, Porque o que antecede, várias coisas antecedem a violência física. Só que o medo, ele antecede um pouquinho só, que é quando ele chega ali naquela parte da agressão verbal, da ameaça e chega na agressão física. Mas tudo que antecede a isso é dependência emocional. Então não é o sim. medo, é a dependência emocional. Como eu contei a minha historinha, da onde que veio todos os mesmos erros da dependência emocional. Sair de uma emoção para entrar numa outra que foi pior para mim. Então, eu passei esse exemplo de propósito para que entendam. Isso é passível de sair disso? Sim, temos como sair disso. Mas é questão de o que é melhor para mim? O que é melhor para mim? É o momento de você se questionar. Por mais pior que esteja a situação emocional no momento que você esteja vivendo, você tem que ver o que é melhor para mim. Quando você faz essa pergunta, você entra naquele contexto, aonde e o que eu estou fazendo. E é aí que você busca orientação. Aí você descobre que tem a saída, você descobre que o medo é apenas um paliativo para te paralisar apenas, porque você não conhece o outro lado daquela ponte. Você está atravessando, mas você não sabe o outro lado que vai ter. Então, na hora que você descobre a informação naquela plaquinha de que aquele outro lado vai ser benéfico para você, aí você faz a travessia completa. Mas para isso você tem que deixar esse paliativo, esse medo de lado, para aceitar quem sou eu. Então, toda vez que a gente se encontrar em qualquer situação ruim, perguntar o que é melhor para mim, seja no relacionamento de amizade, de vida, de trabalho, do que for. Quando você faz essa pergunta, você entra no outro contexto. Então, o que eu estou fazendo?
Realmente é isso que eu busco? É o melhor para mim? Essas Que é o que perguntas, eu quando você falei para faz. uma. Que é o que eu falei na sexta-feira, eu estava atendendo uma pessoa e, na verdade, é uma pessoa mais próxima a mim hoje, porque a gente hoje já tem um laço de amizade, né? Uhum. E aí eu estava falando para ela, falei, fulana, uma pergunta que você tem que sempre saber. Você pode até não saber o que você quer, mas você tem a obrigação de saber o que você não quer para a tua vida. Perfeita, perfeita. Exato. Eu falei, eu queria muito, né? Eu disse para ela, se ela não está assistindo, eu não vi ela aqui, mas ela vai ver depois. Eu falei para Sim, ela, falei, fulana, você precisa saber o que você não quer para tua vida. O que você quer, você pode até pensar num outro estágio, mas o que você não quer, você precisa definir como padrão para a tua vida, porque para tudo na nossa vida a gente precisa impor limites. Qualquer tipo de relação. Nós temos uma relação hoje, né, de parceria, de amizade, de trabalho, mas a gente, eu te respeito, você me respeita, a gente sabe os limites uma da outra. E toda relação precisa ser assim. Seja sim. ela Isso com a tua chama-se respeito, família, né? seja ela com a tua família de origem, seja com a tua família adquirida, né, nos teus relacionamentos, seja em trabalho, seja em amizade. Quando esse limite não é respeitado, é muito complicado. Sim. Então é o que eu Você falo fere sempre uma para série elas. de princípios. É o que eu sempre falo para elas. Se você não sabe o que você quer, perfeito. Uma hora você sabe, mas o que você não quer, você precisa ter obrigação de saber. O que você não quer? Ah, eu não quero alguém que me xingue. Ah, eu não quero alguém que me humilhe. Ah, eu não quero alguém que me traia. Porque, peraí, traição é premeditado. Sim, toda. Seja ela em pensamento ou atitudes. A Sim, traição, ela é premeditada. Não existe traição ao acaso. Ponto. com Ninguém sai certeza. na rua, tropeça, ai, traí. Não, não foi Não mesmo. assim. Não foi Puxa, se for assim. assim, eu traí pra caramba por aí. Tropecei já Entendeu? tanto. Não foi assim. A gente não tropeça Sim, e trai. Acontece com alguma coisa. certeza. Sim, Então, tem assim, tudo, tudo o que você não quer num relacionamento, você precisa ter isso na tua cabeça quando você inicia. E você precisa, dentro dos teus relacionamentos, estar sempre olhando e conversando. Eu acho que esse é o pulo do gato. É não deixar essa coisa, ai, ela é boazinha. É não dar esse aval, eu costumo dizer. É não dar o Aham. aval para a pessoa fazer. Eu acho que elas estão querendo saber quais são as nossas dicas para identificar que é furada ou não. Tenho certeza disso, porque eu já vi muito dessas perguntas em outras lives, tá? Ah, mas aí a gente está falando do vídeo que eu fiz hoje. É, sim, também. Aí eu vou estar Mas assim, antecipando o vídeo, aí não dá. mas a gente vai divulgar aqui, tá? Na live, depois a gente coloca o caminho para o seu vídeo, tá? Mas Mas o porque vídeo é só estamos na juntas, próxima né? quinta, né? Eu posto Sim, todas as mas. quintas Aham, e o vídeo que eu fiz hoje são os 6 tipos de homem que a gente deve evitar na vida. sim. Mas Tudo olha, bem que esses 6 são quase 60 no final das contas, mas eu linkei 6 e 6. 6. Mas eu Mas é linkei apenas uma 6. preliminar, né? Eu linkei 6, assim, que eu acho que se a gente tomar cuidado com esses, a gente já evita muita coisa. Mas uma dica bem assim, independente de tudo, assim, uma pessoa que se vitimiza demais, uma pessoa que a vida nunca dá certo, uma pessoa que é extremamente insegura em sentimentos, tá? Tudo precisa de aprovação, tudo, ai meu Deus do céu, ai você não vai gostar, ai que não sei o quê. Então são coisas que realmente você tem que evitar. São pontos importantes. E aí, a forma de se estressar por qualquer coisa, são pessoas que você tem que evitar, tá? Então, assim, tropeçou,
já quer matar, socar e arrebentar. Você viu a Então, pauta do meu vídeo, né? mas são dicas de ouro. O vídeo da Ana, eu acho interessante vocês assistirem, tá? No YouTube, ela vai postar. E quando eu tiver tudo prontinho, saído do forno, eu ponho aqui também na Clara, claro. A gente está junto no outro grupo também, que é Memórias de uma Louca, né? É, Estamos tá lá, juntas lá. Memórias de uma Louca. Eu coloco algumas coisas bem importantes nessas dicas, né? Uhum. Uma coisa que eu não dei atenção quando eu entrei nesse relacionamento de abuso, eu não dei atenção, você conhece a minha história, Sim. e hoje eu vejo que assim, ó, foram aqueles 5 minutos de tolice, que se eu tivesse escutado, eu teria evitado 10 anos de loucura na minha vida. Que foi quando a primeira esposa dele chegou para mim e me disse quem ele era. Pois é. Então eu acho que isso é um passo assim muito importante. A gente está de ouvido sempre muito aberto, porque todo mundo que aparece na nossa vida, ela aparece com uma história. Ninguém nasce e pula no teu colo, né? Verdade. Ou então cai da lua e pula no teu colo. Ele A precisa não vir de ser, algum lugar. a não ser que esteja um ônibus a 1.000 por hora e você escorregue. Ah, mesmo assim, não tem como. A não ser que, sei lá, né? Existam vidas em Tô outros brincando. mundos aí, em outros Sei planetas lá. e vai que cai um ET bonitão aí no teu colo. Nunca se Oh, sabe, queria um ET desse. vai que ele cai. Mas o que acontece? Eu acho que, e eu falei isso no vídeo de quinta-feira passada, eu acho que é muito importante a gente estar de ouvido em pé sempre. Sim. Sabe aquela blusa de lã que a gente tem? Que você olha para ela e tem aquele fiapinho aqui solto e que se você puxar, você acaba com a blusa inteira? Eu acho Ah, que é isso. É estar com o ouvido em pé. Em pé foi ótimo, né? Mas é estar com o ouvido ligado, né? É estar com o ouvido ligado. É ouvir. É criar o é. hábito de escutar mesmo, sabe? Essa pessoa, ela veio de uma história. O que se fala dela dentro da família dela? Porque em algum momento alguém vai te soltar uma coisa. E que se você estiver Ana, atenta, você vai pegar. colocando um adendo. Nós mulheres temos um problema muito grave. É natureza da mulher. Vou falar sério isso. Nós temos o emocional na frente do racional. Vamos trabalhar o racional na frente do emocional. Quando você está conhecendo um homem, assisto às vezes uns vídeos no YouTube de um cara que eu adoro ele. Ele fala muito sobre comportamentos, relacionamentos. Eu adoro ouvir ele porque eu trabalho muito no projeto. É, ele Obrigada, fala sobre. Francisco. Aê, Francisco, gratidão. Ele comenta o seguinte, que a mulher ela tem muito o hábito de colocar a emoção na frente. Não. Então, quando você conhece uma pessoa, tá? Ele é bonito, ele é gostoso, ele é maravilhoso, ele pode ser o Deus na sua frente. Mas o que você tem que fazer? Você tem que conhecer. Então, no momento que você está com a pessoa, você não está amando, você tem que falar: estou conhecendo. Estou te conhecendo nesse momento. Para depois você ter algum sentimento. Senão você cai em cilada uma atrás da outra. O que ele fala aí? Não, a Eliane, ela fala, eu não tive quem me avisasse, mas a tal tem. Ah, eu acho que é a tal atual, do ex Uhum. dela, não sei. Mas não dá ouvidos. Você pode me dizer por que ninguém ouve os conselhos? Eu acho que é a carência, viu, Elaine? Porque assim, eu A também não emoção, né? escutei. Eu não escutei. E é isso, é bem pertinente que a Andrea está falando. Eu não escutei. Quando lá Emoção. em 1900 eu conheci o fulano, faltava 2 meses para eu me casar, né? As pessoas que não conhecem a minha história aqui, mas faltava 2 meses para me casar, abril, maio, junho, julho, 3 meses para eu me casar. E aí eu fui deixá-lo em casa, a gente estava voltando de um restaurante, eu fui deixá-lo em casa, estávamos eu, a minha irmã, a minha sobrinha pequena na época,
E quando nós paramos em frente ao prédio que ele morava, me desce uma mulher maluca. Eu falo maluca, mas é com muito respeito, porque eu amo de paixão ela hoje. Mas me desce uma mulher maluca pulando em cima do carro, brigando com ele, e eu não estava entendendo absolutamente nada. E, enfim, aconteceu uma situação de agressão física entre ele e ela. Ele tentou matá-la naquele dia, né? Ele puxou o revólver para ela e tentou matá-la. Só que o que que eu fiz? Passada essa tensão, ele falou: não, desculpa, falou para mim, né? Desculpa, eu perdi a cabeça, ela me deixa apavorada, apavorado, ela blá blá blá, aquela história que a gente conhece de trás para frente. E o que que eu fiz? É. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse, quando essa pessoa, né, a ex dele falou, eu quase soltei o nome dela aqui, mas quando ela chegou e falou para mim, Ana Paula, fulano é assim, 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 para. Só que assim, eu tinha sentimentos, eu tinha aquela vontade de me casar, vontade de construir minha família. Eu achava que o problema era com ela perseguia, a ex sempre persegue, toda ex é chata, né? É a Aham. ideia que a gente tem, não é? Sim. É a Por isso que ideia é que a legal gente você tem, estar toda conversando com ex, as ex, né? toda ex é Sim. chata. Então, assim, eu não escutei e eu paguei um preço altíssimo por isso. Quem conhece a minha história sabe, e quem não conhece vai Aham. conhecer no livro. Pode Sim, que vai falar. ser publicado logo mais no Brasil, né? É, Ah, mas a gente e vai é postar aqui isso. para todo mundo. Mas assim, É. as mulheres, elas têm que fazer o seguinte: deixa o coração de lado. Por mais lindo, Deus Olimpo que for, deixa o coração de lado. Use a razão. Dicas. Investiga o cara no Google, investiga com as ex, familiares, vai atrás. Não tenha Eu tenho medo. uma É amiga, sério. eu tenho uma amiga que Não ela tenha fala que medo. pede antecedente criminal. Se for o caso, faça. Porque você sabe que antecedente criminal, eu trabalho numa agência e só sai crimes grandes no antecedente. Então, se sair crime, sai fora que é uma baita furada. Mas investiga, é sério isso que eu estou falando. Investiga, vai atrás, veja conhecidos, amigos, veja o comportamento dessa pessoa. Não vá com o coração. Aprendam a dividir, que nem os homens fazem. Sexo é uma coisa, amor é outra. É saber dividir. Na hora que você aprende a dividir isso, você está pronta para ter um relacionamento. E aí, quem sabe, através disso, dessa toda essa racionalidade, quando começar a nascer um sentimento dentro de você, aí você percebe que você está com uma pessoa maravilhosa do seu lado. Porque quem realmente gosta da gente pelo que a gente é, ele não desiste por qualquer coisa. Ele vai batalhar por você. Ele vai Ô, estar com você. Roberta, a Tá internet dela falhando. tá falhando, mas Mas vai tudo ficar bem, vai ficar gravada. gravado. Sim. Então assim, aí quando uma pessoa que realmente gosta da gente, ela não é assim, chega, faz e desfaz. Não, ela vai estar com você, ela vai te valorizar, ela vai não endeusar. Tudo que é exagerado é furado. Tudo que é exagerado. Um homem quando ama, vou ser honesta com você, é pior do que uma mulher, porque ele realmente ele se dedica à mulher, né? Ele realmente, pior no bom sentido, pelo amor de Deus. Ele se dedica, ele fala assim, quando ele começa a falar, nossa, que mulher é essa? O cara tá apaixonado. Mas para ele chegar nesse estágio, a mulher não pode cair de cabeça. Ela perde isso. E aí ele não vai valorizar a mulher. Mas eu acho que a gente minimiza É bastante, Andréia, tudo. se a gente tiver de antena ligada, Sim. né? Mas aí Antena quando você é o ligada. racional, exato. Então você tem que começar a ir atrás, não bobeia. Porque hoje em dia a gente tem tudo na mão. A gente tem internet, a gente tem conhecidos, tem redes sociais, tem tudo. Só não vai atrás porque não quer. A gente Não tem direito quer, a tudo. exatamente. É exatamente. Eu, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa que me interessa, eu vou conversando, vou conhecendo, né? Por mais que esteja lá, opa, aquele cara é show, mas eu me encontro, de vez em quando dá umas recaídas, porque não tem como você ser de ferro, né? Até gostoso, que clima, né? Fica legal.
Mas aquele momentinho. Mas, assim, sabe, eu vou conhecendo, vou analisando o perfil dele, porque eu sou analista de perfil, então já isso para mim é de praxe, né? Eu já vejo que é furado ou não logo de cara. Mas até lá, é bom a gente ter esse ladinho de vamos conhecer, porque às vezes ele também pode estar se enganando, pô, aquela mulher é tudo, isso quer ver, é uma baita furada também. Então é uma troca válida aí, entendeu? É uma troca válida. Mas estou falando de uma pessoa normal, não um agressor. Então, para o agressor, tem gatilhos, tem forma da gente identificar, sabe? Tudo que é exagerado não presta. Tudo que é exagerado. Não. Ninguém gosta de ser lambido o tempo todo. Eu não gostaria de uma pessoa também ficar jogando confetes o tempo todo no chão, né? Bom, a Ana caiu e eu acho que a internet dela caiu. Deixa eu ver se eu consigo trazê-la novamente. Ai, a Ana caiu, gente. Bom, deixa eu ver se eu consigo trazê-la. Aninha. Ela tá caindo. Talvez seja. Lá na Alemanha, gente, a internet para ela é um pouco difícil mesmo. Ela fala que cai muito lá. Muitas vezes fazemos reuniões e acabam caindo as redes. Vamos ver se ela corresponde aí. Ela tá entrando. Voltei! Ufa! Que susto! Eu tava explicando. Falei, nossa! Causei tanto que ela se abalou. Nossa, Eu que falei pro susto! pessoal que na Alemanha a internet é meio complicadinha, né? Quantas vezes a gente está fazendo reunião e de repente, cadê? Sumiu. Sumiu, é. Então, e aí o que a gente estava falando é isso, tem que investigar, tem que ser racional, tem que ser, sabe, cabeça firme, aí depois você pode estar se empolgando com a pessoa e aos pouquinhos, né? Bom, Ana, eu acho que já deu 1h30 já de conversa. Você quer deixar alguma mensagem para essas mulheres? O que você gostaria de Ai, estar eu falando? deixei milhares de mensagens aqui o tempo todo, né? O que eu acho de maior importância mesmo é a gente estar atenta sempre, sempre, né? Pede ajuda, gente. Tá com dúvida? Levanta a mão. Em momento algum eu acho que quem precisa fazer a gente deixar de ser a gente não é digno de estar com a gente. Acho que eu falei muito gente, né? Mas é Mas, muita gente mesmo. mas é muita gente. É... O que eu quis dizer é que assim, a pessoa que está com você, ela precisa gostar de você do jeito que você é. Se você precisa se descaracterizar para estar com alguém, essa pessoa não é digna de estar com você. Disse tudo. Então, assim, se você precisar mudar o seu tom de voz, a sua roupa, a cor do seu batom, parar de ir na casa da sua mãe, deixar de falar com seus amigos, para. Eu acho que ajustes numa relação são importantes. Mas quando você precisa deixar de ser você para agradar o outro, pula fora. Porque a pessoa já mostrou a que veio, né? E o mais importante é você estar atento, além disso, né? É estar sempre atento, sempre de orelha em pé, sempre muito atento a todos os sinais. Eu acho que é isso, né? Bom, E a informação tá aí, a gente está sempre aqui, a Andréa aí, eu aqui. Vocês podem procurar a gente, mandar mensagem, não tem problema nenhum. Estamos juntas aí nessa causa, né? sim, temos boas E, novidades para todos logo mais. e o que eu quero pedir muito para vocês também é que vocês apurem o ouvido de vocês, não só em benefício próprio, mas eu vejo que é muito importante hoje, infelizmente, a gente estar atento na vida do outro no bom sentido. Então, assim, ó,
Ouviu algum grito de um vizinho, de uma vizinha? Gente, não perde tempo, chama a polícia. Pode ser que alguém esteja precisando da sua ajuda, né? Está dentro de um ônibus, viu alguém ali numa situação um pouco constrangedora, né? Vai até o motorista, vai até o cobrador. Gente, não sei, faz sinal de fumaça, mas assim, não sejam omisso. As mulheres estão vivendo violências terríveis todos os dias, né? As mulheres são abusadas o tempo todo, em todos os meios, sejam no trabalho, sejam no transporte público, em tudo que é lugar. Então, assim, por favor, né? Eu quero pedir isso para vocês, por favor, fiquem atentos, né? Qualquer sinal que vocês visualizem ou imaginem que tem uma mulher em perigo, pede ajuda, levanta a mão, liga para a polícia, liga para o outro vizinho, não sei. Vocês o quê? Vocês não entenderam a falta da internet. Por hoje ser o dia dos namorados, ela foi dar um beijo no marido. Oh, meu Deus! É que hoje aqui é dia dos namorados da Alemanha, né, Francisco? É verdade. Mas não foi isso, não. Abafa o caso, Não, não exceções. foi isso, não. Não foi isso, não. Mas boa, boa. Bom, gente, é assim, eu vou fazer um pouquinho de propaganda, a minha e da Ana, tá? Aproveitem. Vamos ter bastante novidades, né? Estamos em uma grande parceria, eu e ela. Né? É uma honra tê-la, Ana. Né? E a gente Imagina, está a honra é toda montando, minha. estamos montando uns projetos dentro do projeto da Clara, junto com os projetos dela. Muitas coisas vão aos poucos, deixa sair do forno que a gente vai estar passando para vocês, deixa as coisas estarem bem sólidas. Mas o que já está acontecendo é que estamos juntas no grupo, né, Memórias de uma Louca, que é o nome do livro, que logo mais estará será lançado aqui no Brasil. Né? Quando for lançado, obviamente, vamos disparar para todos estarem beneficiando dessa história. Né? Lá você conta sobre a história sua vivenciada ou de uma outra pessoa. Como é que funciona esse livro? Dá uma prévia. Então, lá o que acontece? Eu conto a minha história, mas eu não posso colocar ela como uma autobiografia por questões legais mesmo, né? Por questões jurídicas, já que eu envolvo pessoas, né? E pessoas têm identidade. E como eu não tenho o aval dessas pessoas para divulgar as histórias, eu faço uma narrativa. Então eu conto a história da Ângela, né? Eu conto a história da Ângela e toda a construção dessa mulher, todos esses anos, né, esses 9 anos que ela passou por todos os ciclos da violência, né, dentro da violência doméstica. Eu conto a superação dessa mulher, porque superação não é a palavra exatamente que pode ser dita. Eu não acredito em superação, eu acredito que a gente consiga conviver melhor com isso, né? A gente consegue aceitar aquilo que a gente viveu e literalmente fazer disso do limão uma limonada, como diz o ditado, né? Eu não acredito na superação, na palavra superação. Eu acho que a gente convive bem com isso. A gente pode ter relações saudáveis após disso, a gente pode se reconstruir, construir uma nova história. E aí, no finalzinho do livro, eu conto relatos de mulheres verdadeiras que também passaram e passam por situações de abuso, né, ou de violência. Ótimo. E esse livro é o nome também do grupo, né? Estamos lá, então disparamos bastante informação sobre violência contra a mulher, né? Tem participação de várias mulheres também que são inclusas, né? Para estarem falando sobre seus relatos também, né, Ana? É o nome do vlog, né? Tem o vlog lá no YouTube, onde eu faço os vídeos todas as quintas-feiras, com o intuito de prevenção mesmo a princípio, mas a gente também tem novidades aí. Esse sábado e domingo foi de muito trabalho, mas com bons resultados.
E vão ter muitas coisas lá bacanas, né? No vlog também. Muitas coisas que vão somar bastante para quem quer aprender e para quem precisa da informação, né? Porque eu acho que aprender todo mundo quer. Tomara que as pessoas não precisem, que elas só queiram aprender. Mas se estiverem vivenciando, elas também vão ter lá esse acolhimento e essa informação. Sim. E as redes da Clara estão juntas também com ela, então fiquem à vontade, o que vocês precisarem. Bom, a Clara Zetkin, ela é um projeto que vislumbra orientação e ajuda essas vítimas em risco de violência contra a mulher. Então, no que vocês precisarem, estão em situações de risco ou situações que estão vivenciando agressão contra as suas vidas, entre em contato. Eu sempre estou postando o link, né, do apoio para que vocês possam acessar. E lá, junto de minha equipe, vocês serão atendidos e orientados para saírem disso. Isso tem saída, tá? Isso tem cura, isso Tem, claro que não... tem. Sim, tá eu e a Ana aqui livre disso tudo, graças a Deus, e a gente conseguiu sim sair disso. Então vocês podem e devem ter esse direito sim assegurado. Então podem contar com a Clara, né? A gente está direto lá. E quero agradecer a todos pela presença, pelo prazer em estar com vocês. Espero ter ajudado, né? Com alguma informação aqui. Agradeço, Ana. Vamos, avisando, vamos fazer mais vídeos em sequências, tá? De lives, né, Ana? Sobre os assuntos envolvendo violência contra a mulher. Né? E futuramente estaremos também em YouTube, né? Estaremos fazendo nos nossos canais as nossas entrevistas, nossos trabalhos, que também terão outros profissionais juntos da gente. Até aqui no Face também estaremos fazendo alguns convidados também, né, para estar participando com a gente das lives. E é isso aí, gente. Muito Tem obrigada a muita todos. coisa boa aí. Eu também Sim. agradeço muito o convite, viu, Andréa? Gratidão. Gratidão a todo mundo que participou e gratidão a todo mundo que vai ver isso depois, né? Espero que seja de valia para todo mundo, como eu disse. E eu só tenho a agradecer, né? Como diz o Francisco aí nesse Dia dos Namorados, eu só tenho que agradecer vocês. Ai, caramba. É, Obrigada, gente. obrigada. Até mais. Obrigada, Ana. Até Até mais. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Beijos.